Conhecer-se é um ato de coragem. Vamos falar sobre isso hoje? Bom dia! Que hoje seja um dia abençoado para você e que você aproveite o presente que o Senhor te deu, que é o hoje. Vamos lá, vamos ler Salmos 139, 23 e 24, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Buscar autoconhecimento é mais do que se entender emocionalmente. É abrir espaço para que Deus revele quem realmente nós somos. O Senhor nos fez com um propósito, o Senhor nos criou com um propósito. Só que no dia a dia nós passamos por várias situações. Na infância, na adolescência, vários momentos, várias situações que muitas vezes nos fazem perder o que nós éramos. E devido às situações, nós vamos nos reconstruindo e perdendo a nossa identidade. Então, quando nós buscamos autoconhecimento, é muito mais do que a gente se entender. É nós sabermos, nós reconhecermos para que nós fomos criados. É nós entendermos quem somos, na essência. Não que nós fomos nos reconstruindo, mas quem nós éramos. A alegria que nós tínhamos, os sonhos que nós tínhamos. Muitos deles ficaram no caminho. E Deus, Ele tem nos chamado para que a gente não deixe o nosso sonho perdido no caminho. Porque muitos sonhos que nós tínhamos e temos, foi Ele quem colocou no nosso coração. O salmista clama para que o Senhor sonde e revele o que há de oculto no coração dele, reconhecendo que sozinho não pode enxergar todas as áreas que precisam ser transformadas. Muitas coisas que nós tínhamos, sonhos, quem nós éramos, que ficou no caminho, é necessário uma busca para nós entendermos o nosso sonho, o nosso projeto. E muitas coisas hoje que nós fazemos, em virtude do que nós passamos, não é o que Deus tem para nós. E aqui o salmista fala: sonda-me, Senhor. Olha lá dentro. Porque muitas vezes nós não conseguimos olhar para nós mesmos lá dentro. Porque muitas vezes fizemos coisas que não agradaram a Deus e nem a nós mesmos. Mas é necessário nós buscarmos, nós perdoarmos a nós mesmos e entendermos que muitas coisas que passamos, nós sobrevivemos, nós fomos reconstruindo, nós fomos superando, deixando às vezes a essência para trás. E fazendo às vezes de coisas erradas o nosso cotidiano, e Deus não quer isso. Por isso é necessário nós buscarmos a Deus e falarmos a Deus: Senhor, me sonda, olha para mim, lá no fundo, e me ajude a ver o que está errado. Me ajude a ver o que eu preciso ver, voltar à essência. O que eu preciso reconhecer e mudar. O autoconhecimento à luz de Deus não gera culpa, mas libertação. O que quer dizer aqui? Às vezes nós vamos olhando para o nosso passado e falando: nossa, como que eu fiz isso? Mas o autoconhecimento, a busca, não é para nós ficarmos na culpa, mas é para nós nos libertarmos da culpa do passado
e vivermos algo novo em Deus. Então, eu por exemplo, teve coisas que eu comecei na psicanálise e durante a terapia que eu fiz, eu falei, gente, eu consegui falar coisas que eu não falava para ninguém, porque eu falava, como que eu vou falar isso? E durante a terapia eu vi coisas que eu, às vezes, eu culpava Deus por decisões minhas, mas eu não tinha coragem sequer de pensar que eu estava culpando Deus, porque Deus é Deus. Como que eu iria culpar Deus? Mas lá no fundo, eu falava, por que isso aconteceu? Por que Deus deixou? E tudo foi decisão minha. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Por isso que eu falo tanto que é importante a gente buscar crescer. Crescer em conhecimento, crescer com Deus na intimidade, crescer em estudos, crescer profissionalmente, sim, crescermos para que nós possamos tomar decisões mais sábias e no futuro não ficar culpando Deus pelas nossas decisões erradas. Então, o conhecimento, buscar o conhecimento em Deus não gera culpa, mas libertação, pois expõe feridas com a finalidade de curar. Quando nos dispomos a ser sondados por Deus, descobrimos não apenas nossas fraquezas, mas também o potencial que Ele já plantou em nós. Esse processo de nos aproximarmos de Deus nos ajuda a viver de forma mais consciente, madura e em sintonia com a vontade dEle. Nos ajuda a vermos qual é o nosso propósito. Porque quando nós entendemos, nós voltamos a sonhar os sonhos que Deus tinha para nós desde o início. E Deus, Ele quer isso hoje. Que nós venhamos a olhar para nós mesmos. Que nós venhamos falar, Senhor, sonda-me, me mostra o que tem que ser mudado, o que tem que ser deixado, o que tem que ser perdoado, o que tem que ser curado. E nós buscarmos isso. A cura, o perdão. E nós liberarmos perdão para pessoas, para nós mesmos, para que o propósito de Deus se cumpra em nós. E por que eu falo tudo isso? Porque Deus tem um propósito para você. Porque você está assistindo esse devocional hoje porque Deus tem um chamado para você. Não é para o outro. Não é só para aquela pessoa que você fala, mas ali, ó, nossa, aquela pessoa sabe tanto. Deus tem para você. Deus quer que você busque. Conhecer-se é um ato de coragem, mas permitir que Deus revele quem você é um ato de fé. Ele mostra fraquezas, mas também revela caminhos de vida. Exercício terapêutico de hoje. Pegue um caderno e escreva 2 áreas da sua vida que você sente que precisa de mais clareza, que você precisa rever, que você precisa se conhecer. Ore sobre cada uma dessas áreas e peça que Deus lhe mostre a verdade, que Deus lhe mostre o caminho, que Deus lhe mostre o que precisa ser feito, curado, perdoado. Anote isso e anote também os sentimentos que surgiram e perceba que o que Deus tem através disso para transformar em você. Uma cura, um perdão, um sonho que ficou no meio do caminho. Vamos começar a ver isso. Vamos começar a ir rumo ao nosso propósito. Amém? Porque é isso que Deus quer para você.
Te vejo no próximo devocional.